Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Cury e hoje eu quero falar um pouco sobre um tema que eu considero importante da gente conversar um pouco e eu quero dar a minha opinião sobre esse assunto, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre meritocracia, né? O que é a meritocracia? É a ideia de que todo mundo tem condições de atingir seus objetivos de acordo com o seu mérito, ou seja, se você se esforça bastante, você consegue chegar onde você quer. Se você trabalha bastante, você consegue ter o dinheiro que você quer. Se você faz por onde, você chega onde você quer. Só que na meritocracia, que é uma coisa que, para quem leu, por exemplo, os livros da Ayn Rand, né, leu ali o Capitalismo, leu o Atlas Shrugged, a gente vai ver uma história onde, no caso do Atlas Shrugged, a gente vê uma história onde as pessoas que pensam e têm as ideias e têm o maquinário e têm o terreno, elas então têm condições de controlar as coisas e elas começam a ver que o governo começa a regular elas e elas decidem então abandonar tudo e deixar o país sem a participação delas em resolver as coisas, como se, e isso é a história da Ayn Rand, né? Como se elas fossem as únicas pessoas capazes de fazer essas coisas. Então, tem um cara que inventou um metal incrível, inquebrável, extremamente resistente, e etc, etc, etc. Só que, na verdade, isso aí valoriza muito pessoas que já têm, assim, de certa forma, acesso a todo esse conteúdo, essa riqueza, né? E elas simplesmente, então, já tem um ponto de partida que é diferente das outras que não estão na mesma posição. Então, se a gente, por exemplo, começar a analisar como é que é a nossa sociedade, a gente começa a ver que nem todo mundo começa no mesmo ponto igual, né? Por exemplo, uma pessoa rica já nasce com um ambiente favorável para ela, ela tem mais condições de escolha, tem mais opções de consumo, né? Não precisa se preocupar com o que vai comer, se vai ter o que comer, ela começa a ter mais liberdade para fazer as coisas que ela quer, ela pode se dedicar a estudar arte, a estudar o que ela quiser, né? Já uma pessoa pobre, né? Então ela passa a ter muito mais dificuldade para conseguir o que ela quer. Primeiro, por causa que talvez ela more, vamos supor, numa casa com 8 pessoas dentro de um cômodo só, né? Então só isso já fica difícil de tu ter tua própria privacidade para tu conseguir ler até mesmo um livro, né? Quem dirá para comprar um livro, né? Então, todas essas questões começam a mostrar que a meritocracia, ela depende da igualdade social, né? Então, sem igualdade social, não adianta tu querer que essa pessoa que está aqui embaixo consiga chegar lá em cima na reta final, se ela vai começar de mais longe. Ela vai ter que percorrer muito mais para chegar no mesmo ponto que a outra pessoa que é rica, por exemplo, né? E por que a outra pessoa é rica? Por causa que os pais dela, de repente, adquiriram riqueza, de repente herdaram, e assim vai indo, para trás e para trás, até chegar lá na época do pessoal que era dono das terras, no Brasil, né? Que ganharam as terras do rei de Portugal e coisas assim, né? Então, sempre teve essa desigualdade social no Brasil e essa desigualdade social impossibilita que a meritocracia funcione. Então, a meritocracia, na verdade, é só uma ideia, né? Ideia entre pessoas que não percebem a diferença de outras pessoas. Elas acham que todas as pessoas são que nem ela. Né? Mas no momento que tu começa a conhecer pessoas que têm uma realidade diferente de ti, e isso é muito comum quando tu é uma pessoa mais pobre, tu começa a conhecer outras pessoas que também são pobres, tu começa a ver as dificuldades que todo mundo tem para conseguir o que quer, seja conseguir até mesmo ir para a escola. Tem história de pessoas que precisam atravessar aí riachos, precisam atravessar barro para chegar na escola. Chega na escola, a escola está sem telhado, né? Não tem professor, o professor não veio, não vai vir mais, né? Que moram no meio de lugares que tem tiroteio, que tem invasão de polícia, né? Então, isso muda muito. Se tu tivesse, né, vamos supor, morando num lugar onde toda hora tem tiroteio, toda hora
tem invasão de polícia chegando e fazendo um auê atrás de algum bandido ou atrás de algum traficante, alguma coisa assim, é evidente que a tua capacidade de concentração ia diminuir, né? Se tu também não tem uma alimentação adequada, não conseguir comprar alimentos de boa qualidade, tu também vai nutrir mal o teu cérebro, isso vai dificultar para que tu possa raciocinar direito, né? Então, todas essas coisas acabam minando, na verdade, a questão da meritocracia, né? Enquanto não houver igualdade social, não adianta querer falar sobre meritocracia. Aí as pessoas falam de cotas, existem cotas, as cotas, né? Mas por que existe cota? Por causa que a gente não consegue, ainda nesse momento no Brasil, ou em vários lugares do mundo, ter uma igualdade social que permita que todo mundo tenha acesso às mesmas coisas. Então, isso é um grande problema, né? Se a gente quer ver, assim, espelhado no mundo a realidade, a gente tem que fazer o máximo possível para conseguir tornar tudo mais ou menos igualitário para todo mundo, né? Isso não é uma questão de comunismo, isso é uma questão de conseguir crescer junto. A gente não pode, não tem como tu andar na rua, sabe, tá passando na rua comendo aí um X, sabe, sei lá, um cachorro quente e olhar para o lado e ter uma pessoa morrendo de fome do teu lado, sabe, e tu achar que as coisas estão iguais, entende? Então é que nem tu tá, vamos supor, andando do lado de um penhasco, sabe? E aí, uma das pessoas que está contigo cai no penhasco, sabe? O que tu vai fazer? Tu vai continuar andando pensando, não, é mérito dela se ela conseguir subir tudo de volta e vir e nos alcançar. Se ela morrer no caminho, o problema é dela, não é mérito meu, né? Não é responsabilidade minha descer o penhasco para ajudar aquela pessoa. E é justamente isso que a gente precisa começar a mudar, esse pensamento, sabe? É de pensar que se a gente tem alguém que está com fome, a gente tem que conseguir tirar um pouquinho do que a gente tem e dar para essa pessoa. Se a gente tem, a gente está no penhasco e alguém cai, sabe? A gente tem que ter a humildade de poder descer até lá embaixo, se for preciso, sabe? Doar esse tempo da nossa vida para trazer essa pessoa de volta para cima. Entende? Então, tem essa questão, né, muito importante, que é a igualdade social. A igualdade social depende de toda a sociedade querer contribuir com isso, né? As pessoas mais favorecidas, elas têm que aprender a perceber quanto favorecidas elas são. Elas têm que aprender a reconhecer que elas são favorecidas. E isso, sim, é um problema, por causa que quem é muito favorecido, quem tem muito privilégio, tem dificuldade de ver as dificuldades das outras pessoas, porque ela não passa, não sente aquilo, não passa por aquilo, né? Então tu tem que ter, assim, tu tem que prestar atenção redobrada no que está acontecendo à tua volta, né? E tentar realmente te relacionar com pessoas que são de classes sociais diferentes e ouvir o problema das pessoas, né? E quando tu ouvir o problema das pessoas, pensar mesmo como tu faria para resolver aquilo ali, como tu pode ajudar aquela pessoa, sem precisar mostrar para ninguém que tu está ajudando ninguém, entendeu? Mas, assim, como tu pode fazer para realmente te envolver em ajudar uma pessoa, por causa que tu não vai estar resolvendo um problema do mundo, mas no momento que uma pessoa decide ajudar outra, já são duas pessoas, sabe, trabalhando junto para um mundo melhor. E se todo mundo começar a tomar essa atitude, aí a coisa começa a melhorar, né? A gente não pode também ficar esperando um governo resolver o problema de todo mundo, né? E esse é o grande embate da Ayn Rand com o governo, que o governo começa a querer controlar as empresas e ser ditatorial com as empresas, dizer como que elas têm que produzir, quanto que elas têm que produzir, quem pode construir o quê, né? Favorecendo seus amigos e tal, como a gente vê muito hoje em dia por aí, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem o livro do George Orwell, né? O 1984, que é um livro importantíssimo, porque ele também faz uma crítica ao governo, no momento que o governo ele começa a ter um controle absoluto sobre as informações, sobre as pessoas, começa a se tornar uma entidade que vigia todo mundo, né? Eles te veem dentro da tua casa, em todos os cômodos que tu tiver, né? E o mundo fica pobre, e são guerras constantes. Então, a gente tem que cuidar esse lance
de governo, né? O governo ele tem que ser controlado pelo povo, né? E o povo não pode se corromper, né? Então, a questão mais difícil mesmo é as pessoas se darem por conta. No momento que tu começa a ter consciência de quanto, por exemplo, tu é privilegiado e tu pode ajudar outras pessoas, sabe? Não tem por que não fazer isso, né? Então, não custa nada, sabe? Dedicar um pouco de tempo, de repente deixar de gastar teu dinheiro em alguma estupidez e ajudar uma pessoa, fazer por onde, para que as pessoas tenham assim uma vida melhor e a sociedade comece a ficar menos disparelha, sabe? Isso é muito importante para um futuro próspero de humanidade, né? A gente está aí com milhões de pessoas pelo mundo passando fome, né? E a gente tem toda a questão do aquecimento global, a gente tem um monte de crise acontecendo pelo mundo inteiro e a gente ainda não aprendeu a olhar para o próximo, ainda não aprendeu a se ver como ser humano, enxergar no outro ser humano, sabe? A realidade daquela pessoa. A gente olha para outra pessoa e pensa, não, ela está igual a mim, mas não, ninguém é igual ao outro, né? E todo mundo tem dificuldades, todo mundo tem problemas diferentes, né? A gente precisa aprender a se ajudar, né? E isso em si já vai tornar essa igualdade social melhor. No momento que uma pessoa, por exemplo, branca, começa a entender os problemas de uma pessoa negra, no momento que uma pessoa branca começa a entender os problemas indígenas, no momento que as pessoas começam a se respeitar por quem elas são, sabe? Em vez de só ver cor de pele, em vez de só ver, essa pessoa é pobre porque quer, sabe? Esse tipo de coisa, esse tipo de frase, né? Não pode mais ser parte da linguagem cotidiana no Brasil, sabe? Senão a gente não vai passar para frente, a gente não vai chegar num futuro próspero, a gente vai chegar num futuro miserável, por causa que não existe como, por mais que você seja rico, não existe como tu evitar o confronto com a pobreza. Tu vai sempre, cada vez mais, ver a pobreza, ver o desespero dos outros. E ou tu vai ter que ser um psicopata para simplesmente ignorar, sabe, o desespero do mundo, enquanto tu fica lá sentado em cima do teu dinheiro, ou tu vai ter que começar a te dar por conta que esse dinheiro que tu tem, de repente, ele não é teu, né? Ele deveria ser de todos, de certa forma. Ele deveria de fazer parte de um trabalho de ajudar as pessoas, possibilitar que as pessoas possam ter oportunidades na vida para terem uma vida decente. Ninguém precisa ser rico, as pessoas só precisam ser felizes, sabe? As pessoas só precisam viver bem, comer bem, sabe? Ter oportunidade de buscar o que elas querem, estudar o que elas querem, aprender o que elas querem, entender o que elas querem, viver assim de uma maneira confortável, ter saneamento básico, coisas que, por incrível que pareça, grande parte da população brasileira não tem. Agora imagina, tu tá aí na tua casa me assistindo, tu tem teu vaso sanitário, né, com água, tu tem teu chuveiro elétrico. Muita gente, talvez que tu conheça, talvez do teu próprio ambiente de trabalho, não tem essas mesmas coisas. Elas estão lá ralando junto contigo, elas têm que passar um trabalho muito maior para conseguir o que tu tem, que tu leva assim, completamente numa boa, como se fosse padrão para todo mundo, né? Como se todo mundo tivesse. Tu leva isso assim de graça, for granted, né? Leva isso, considera isso trivial na tua vida. É uma preocupação que tu não tem na tua vida, que outras pessoas diariamente têm que enfrentar essa dificuldade para conseguir fazer a mesma coisa que tu, né? Então, quanto distante está essa pessoa de estar na mesma posição que tu, né? Vocês estão igual? Vocês estão concorrendo de forma equivalente? Evidente que não, né? Se até para ir no banheiro uma pessoa tem mais dificuldade que tu, então não existe igualdade social, não existe como a gente pensar em meritocracia, tá? Então é isso que eu acho, sabe? E a gente poderia mudar isso se todo mundo começasse a se envolver mais e pensar mais, refletir mais sobre essa questão, sabe? De igualdade social para todo mundo, sabe? Não importa que a gente tenha que umas pessoas baixar um pouco a sua qualidade de vida, ou sabe?
de repente ganhar um pouco menos de dinheiro, desde que a nossa sociedade comece a ficar mais igualitária, que as outras pessoas possam interagir de uma forma melhor, ter uma vida melhor. Imagina se todo mundo pudesse viver bem, se todo mundo pudesse ter o que comer, como isso ia ser bom, né? Quanto a gente ia conseguir evoluir como sociedade. A pessoa não ficar preocupada com o que vai comer amanhã e poder se preocupar em ler um livro, aprender alguma coisa, assistir um documentário, seja o que for, fazer alguma coisa produtiva para si mesmo, aprender um esporte, aprender alguma arte, né? Como seria importante, né, que a pessoa, em vez de ter que estar se preocupando em como que ela vai fazer para ir no banheiro, ela poder se preocupar em ir num museu e ver algumas obras de arte, entender um pouco sobre a cultura brasileira, né? Então, é isso, gente, sabe? A gente fala muito aí em meritocracia e, sabe, e socialismo enfim, em comunismo, mas, na verdade, o que a gente deveria estar conversando é sobre a questão da igualdade social, de deixar as coisas mais parelhas para todo mundo, sabe? E como que a gente pode fazer, assim, individualmente, para tornar isso possível, né? Pelo menos entre as pessoas que estão à nossa volta, no nosso bairro, sabe? Tentar realmente se mobilizar para fazer um mundo melhor, de verdade, assim, e sem depender, assim, só de governo, de politicagem, né? Fazer as coisas acontecerem. Porque se a gente vai ficar esperando político, que no Brasil, infelizmente, não faz o suficiente mesmo, e aí agora a gente tem esse monte de igreja aí roubando os pobres ainda mais, sabe? A gente vai acabar num país assim desesperado, um país desesperador, e esse desespero vai bater na porta de todo mundo, sabe? Não adianta só eu estar aqui falando isso, sabe? Porque não adianta, eu sou pobre, né? Então não tenho condições de mudar o mundo. Mas tem muita gente que de repente vem a ver esse vídeo, que tem dinheiro, que tem condições de fazer as coisas acontecerem, que poderia estar fazendo muito mais pela sociedade e não faz porque não quer, né? Então, vamos fazer esse vídeo chegar nessas pessoas, quem sabe, né? E se eu falei alguma coisa errada aqui, por favor, me corrijam, tá? Porque eu não sou filósofo, eu não sou, né, entendido desses assuntos, eu estou só dando, assim, a minha visão, tá? Porque eu gosto de falar sobre as coisas quando eu começo a perceber certas coisas, assim, que me incomodam, sabe? Eu acho que vale a pena a gente compartilhar isso com outras pessoas e ver que tipo de feedback vocês têm, tá? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, curtam, compartilhem e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais!